Olá, aluno, seja bem-vindo à sua segunda teleaula da disciplina de assistência farmacêutica. Eu sou a professora Flávia Soares Lassi e o tema da nossa aula de hoje é sobre o ciclo da assistência farmacêutica. Bom, a assistência farmacêutica, ela está inclusa na Política Nacional de Assistência Farmacêutica e ela vai englobar todas aquelas ações que estão relacionadas à promoção, proteção e recuperação da saúde, visando o uso racional dos medicamentos. A assistência farmacêutica, ela vai promover o acesso da população aos medicamentos. E tudo isso é um conjunto de ações que vão ali envolver o acesso da população a esses medicamentos. O que seria o ciclo da assistência farmacêutica? Então, nessa aula de hoje, você vai aprender todas as características de todas as etapas que são contempladas no ciclo da assistência farmacêutica, desde a seleção do medicamento até a aquisição, a programação, o armazenamento, a distribuição e, por fim, a dispensação. Como é que aquele medicamento que está lá na unidade básica de saúde chega para o paciente? Então, o paciente, quando ele vai à unidade básica de saúde para adquirir o medicamento, ele já tem ali ao seu uso, ele já está disponível. Mas por trás disso tem todo o ciclo da assistência farmacêutica, que é o que você vai aprender nessa aula de hoje. Então, vamos para o conteúdo da nossa aula de hoje. Então, na aula de hoje você verá quais são os aspectos gerais do ciclo da assistência farmacêutica. Nós entenderemos qual que é a importância de cada uma dessas etapas que são compreendidas através da seleção dos medicamentos. A seleção dos medicamentos é uma etapa que vai ali padronizar quais são os medicamentos e por que nós precisamos padronizar quais são os medicamentos que estarão disponíveis. Temos também a programação e quais são os métodos de programação. O que seria essa programação? A programação é estimar as quantidades. Eu preciso saber qual que é a quantidade de medicamento que eu vou comprar. Através do quê? Através dos métodos de programação. Veremos também a aquisição. O que é a aquisição? Como que eu vou comprar, através de qual processo será realizada a compra, as condições de armazenamento, porque uma vez que esse medicamento ele é adquirido, ele precisa ser armazenado e ele não pode ser armazenado em qualquer condição. Ele precisa de condições que são específicas. Então, precisamos entender aí quais são as condições nas quais o medicamento e os insumos farmacêuticos serão armazenados. Por fim, a distribuição, que é, depois que foi adquirido, depois que foi armazenado, esse medicamento ele precisa ser distribuído para as unidades básicas de saúde, para as regionais, para as secretarias municipais e a partir dessa distribuição nós temos ali o nosso paciente, que é o nosso foco final, que é quando o paciente ele vai ali adquirir o medicamento através da dispensação. Então, o ciclo da assistência farmacêutica, ele envolve todas aquelas condições relacionadas ao medicamento, mas a atenção farmacêutica, ela se enquadra dentro do contexto da assistência farmacêutica. Por quê? Porque a atenção farmacêutica é o contato direto com o paciente. E quando que nós temos o contato direto com o paciente? Durante a dispensação. Ciclo da assistência farmacêutica. Então, agora nós temos uma situação-problema para que a gente possa pensar o que é esse ciclo da assistência farmacêutica e quais são as etapas que vão ali complementar e ser contempladas durante o ciclo da assistência farmacêutica. Vamos ao quadro. Então, aqui nós temos a situação-problema na qual o farmacêutico ele é responsável pela gestão do ciclo básico da assistência farmacêutica do seu município e ele estava presente em uma reunião sobre as políticas de medicamento e as políticas de assistência farmacêutica, para determinar quais seriam as ações que poderiam ser utilizadas para fortalecer ainda mais a assistência farmacêutica no município. E aí nós temos um questionamento. Quais são os elementos que compõem essencialmente o ciclo da assistência farmacêutica e como são realizados esses processos? Então, para a gente resolver essa situação, nós temos aqui uma imagem que vai ilustrar o ciclo da assistência farmacêutica. Você consegue ver que o ciclo da assistência farmacêutica ele é um complexo de ações que vão se interrelacionar e buscam se integrar através dos sistemas de
saúde. Essas atividades do ciclo da assistência farmacêutica ocorrem em uma sequência ordenada. Então, repare aqui nessa imagem. Inicia-se pela seleção e vai seguindo o passo através de um ciclo. Então, ele segue para a programação, para a aquisição, para o armazenamento, para a distribuição e, por fim, a dispensação. Então, essas ações, elas ocorrem em uma sequência ordenada, de modo que todas essas ações são articuladas e são sincronizadas. E elas influenciam e são influenciadas umas pelas outras. Isso quer dizer o quê? Que se tiver alguma falha, se tiver ali alguma execução de uma atividade de forma imprópria, ela vai prejudicar todas as outras etapas, comprometendo ali o objetivo e o resultado. Então, pense aqui nesse exemplo. Se nós tivermos algum problema na seleção dos medicamentos, não ocorre nem a etapa da programação, nem de aquisição, nem de armazenamento, nem de distribuição. Então, uma etapa que seja prejudicada no ciclo, ela vai interferir em todas as etapas subsequentes. Por quê? Porque são ações ordenadas, tá? E isso vai ter como consequência um serviço que não vai ser prestado. Se o serviço não é prestado adequadamente, o que acontece? Isso vai gerar uma insatisfação do usuário e, apesar dos esforços ali para mostrar que não tem nenhum problema, vai demonstrar uma má gestão. Então, nós temos as gerências e as coordenações estaduais que têm a responsabilidade de coordenar todas essas atividades da assistência farmacêutica, tá? Então, do ciclo da assistência farmacêutica, que vai então abranger a seleção, a programação, a aquisição, o armazenamento, a distribuição e a dispensação, tá? E aí, então, nós temos também o acompanhamento, a avaliação e a supervisão de todas essas ações. Então, veja que nessa imagem nós temos um ciclo, ele está interligado. Então, na verdade, nós temos aqui a assistência farmacêutica integrada ao processo de cuidado em saúde. Porque uma vez que nós temos a dispensação do medicamento, ele vai seguir para o paciente. Então, aqui nós temos a gestão clínica do medicamento. Por quê? Porque agora nós temos que pensar na efetividade e na segurança terapêutica, nós temos que pensar se existem indicações clínicas para aquele paciente estar tomando aquele medicamento. Então, tudo isso vai contemplar ações clínicas voltadas ao paciente, mas que se interligam à assistência farmacêutica. Então, é muito importante você se lembrar do conceito de assistência farmacêutica, que é um conjunto de ações que são coordenadas e que vão promover, proteger e recuperar a saúde. Através do quê? Através dessas etapas. E aí, então, nós temos que entender quais são as características de cada etapa. Seleção de medicamentos. O que é a seleção de medicamentos? Então, nós temos que pensar que no Brasil nós temos diversos tipos de medicamento, diversos tipos de princípios ativos e como que eu vou saber qual é o medicamento que eu vou utilizar. Mesmo porque a indústria farmacêutica ela faz muita propaganda, então não sabemos se realmente aquele medicamento tem uma eficácia comprovada, se ele tem ali estudo técnico e aí então ele vai garantir a qualidade ali para o nosso paciente. Então, quando nós temos o processo de seleção, ele vai padronizar quais são os medicamentos que serão ali utilizados pela assistência farmacêutica ali, que são disponibilizados para o nosso paciente. Então, vamos entender o que é a seleção. A seleção é um processo de escolha dos medicamentos. E esses medicamentos, eles têm que ser eficazes e seguros, além de serem custo-efetivos, tá? E eles têm que ser imprescindíveis ao atendimento das necessidades de uma população. Então, basicamente, a seleção ela vai ser o processo de escolha de medicamentos. Isso é muito importante por quê? Porque esse número elevado de medicamentos disponíveis não está necessariamente ligado aos maiores benefícios para a saúde pública. E aí, então, esse fator ele vai explicar por que temos a necessidade de ter a seleção.
tá? Então, o processo de seleção, ele é o ponto de partida e é a base de todas as atividades do ciclo da assistência farmacêutica. Nós dizemos que ele é o eixo norteador das ações de planejamento e organização do ciclo da assistência farmacêutica. Por quê? Porque é a partir da seleção que nós temos ali todo o processo, todas as atividades do ciclo. Ela é a atividade responsável pelo estabelecimento da relação de medicamentos, sendo ali uma medida decisiva para assegurar o acesso aos medicamentos. Então, a seleção, ela está fortemente vinculada ao conceito do uso racional de medicamentos. Por quê? Porque quando eu seleciono os medicamentos que serão utilizados, eu consigo ali orientar corretamente e adequadamente o paciente. O processo de seleção é a atividade mais importante do ciclo da assistência farmacêutica e ela deve ser realizada por uma comissão estadual de farmacologia e terapêutica. Qual que é o objetivo de estabelecer essa comissão? É, então, estabelecer a RESME, que é a Relação Estadual de Medicamentos Essenciais, e são aqueles medicamentos que vão ser disponibilizados tanto para atenção básica quanto para atenção média e também de alta complexidade. Primeiramente, para o processo de seleção, nós precisamos constituir uma comissão de farmácia e terapêutica. O que é essa comissão de farmácia e terapêutica? Ela é uma instância colegiada de caráter consultivo e também deliberativo, que tem por finalidade assessorar o gestor e a equipe de saúde referente aos medicamentos. Geralmente, essa comissão de farmácia terapêutica, ela é composta por farmacêutico, médicos, enfermeiros e também os dentistas, sendo que a coordenação do processo de seleção está sob responsabilidade dos profissionais farmacêuticos que atuam ali nas secretarias municipais de saúde. Qual que é a função dessa comissão de farmácia terapêutica? Ela vai elaborar e atualizar periodicamente a REMUNE, que é a Relação de Medicamentos Municipais. Ela vai estabelecer os critérios de inclusão e exclusão dos medicamentos. Então, esse medicamento ele vai ser incluso na relação e por qual motivo? Ou ele vai ser excluído também, qual é o motivo? Essa comissão de farmácia terapêutica é responsável por fazer todos os estudos clínicos, todos os estudos técnicos para saber a inclusão, a exclusão e o motivo pelo qual está sendo realizada aquela atividade. Também é responsável por fixar os critérios de atendimento à solicitação de medicamentos que não integram a REMUNE. Então, vamos supor que um prescritor ele quer adicionar um medicamento que não está fazendo parte da REMUNE. A comissão de farmácia terapêutica é responsável ali por analisar esse pedido, tá? Entre outras atividades, como, por exemplo, assessorar as atividades relacionadas com a promoção do uso racional dos medicamentos. E a partir daí, como que ela vai atuar? Primeiro, ela tem que construir o perfil epidemiológico do município, estudando o perfil da população. O que ela tem que ver? Quais são os números de habitantes? Qual que é a distribuição por faixa etária e por sexo? Como que é o envelhecimento populacional? Como que são os índices de morbidade e mortalidade? Ela precisa analisar também quais são os serviços de saúde que são ofertados, então qual que é o modelo de atenção prestada, qual que é a forma de organização dos serviços de saúde, o que são os protocolos e as diretrizes terapêuticas instituídas no município, quais são eles, e também analisar os instrumentos de gestão e os indicadores de saúde, como por exemplo o DataSUS, o IBGE, o Notivisa, o Sinan, o Sinasc, que são todos indicadores de saúde. Existem processos dentro da seleção de medicamento que está relacionado ao medicamento, que é relacionado ali a como que eu vou selecionar aquele medicamento. Então, eu tenho que avaliar qual que é o consumo histórico por item, avaliar item por item e ver qual que é o consumo dele durante o período de tempo. Analisar
se teve alguma alteração na demanda por flutuação demográfica ou também por epidemias, ou um aumento ou a redução da incidência de doenças ou agravos que são decorrentes. Para quê? Porque se eu tenho lá uma epidemia, se diminuiu a incidência de doença, eu preciso saber se eu vou comprar ou não aquele medicamento. Esses itens, eles têm que constar na RENAME. Então, para eu fazer uma seleção de medicamentos, eu posso utilizar apenas aqueles medicamentos que constam na RENAME, tá? E aí, então, ele está lá no elenco de referência estadual de medicamentos para assistência farmacêutica da atenção básica e que estão sendo adquiridos pelo município. Então, se ele não tiver no elenco de referência estadual para assistência farmacêutica da atenção básica, ele vai ser adquirido pelo município, o município tem que inserir esse medicamento na REMUNE, tá? Eu preciso saber qual que é a forma de apresentação que tenha um uso mais racional, então é xarope, é cápsula, é comprimido, tá? Qual que é a disponibilidade daquele medicamento no mercado? Será que o fornecedor ele vai atender ao meu pedido? E quais são as indicações terapêuticas para que eu consiga selecionar aquele medicamento? Quais são os critérios para que ocorra a seleção de medicamentos? Então, existem alguns critérios que podem e devem ser utilizados para a seleção do medicamento, tá? Então, por exemplo, um medicamento que está ali na seleção de medicamentos da lista municipal, ele deve constar no elenco de referência do componente da assistência farmacêutica das esferas federal e estadual. Isso quer dizer o quê? Que necessariamente o medicamento para atenção básica que está presente na lista municipal, necessariamente ele tem que estar presente também na lista federal e na lista estadual, na RENAME e na RESME, tá? Ele também tem que atender as doenças que são prevalentes e tenho que analisar qual que é a adesão e o custo daquele medicamento. Então, eu tenho que analisar qual que é a facilidade da adesão e qual que é o custo do medicamento, tá? A seleção de medicamentos, ela deve gerar um formulário terapêutico. E esse formulário terapêutico, ele vai dar subsídio aos profissionais de saúde. Isso quer dizer o quê? Que ele tem todas as informações técnicas e científicas mais importantes e atualizadas sobre cada um dos medicamentos selecionados. Para quê? Para que eles possam ser utilizados tanto durante a prescrição, tanto durante a dispensação. Então, essas informações técnicas e científicas contemplam informações terapêuticas e farmacológicas, como, por exemplo, as manifestações gerais da doença, a descrição do medicamento, as características farmacológicas, a contraindicação, a posologia, a duração do tratamento e também contém ali as informações farmacêuticas, como o nome genérico, a forma farmacêutica, a concentração, a apresentação. Então, esse formulário terapêutico ele é muito importante porque ele vai servir de subsídio para os profissionais da saúde. E essa seleção, ela segue uma cadeia hierárquica, tá? Na qual a lista nacional, a RENAME, ela é realizada primeiramente, então primeiro realiza-se ali a RENAME, depois é feita a lista estadual, que é a RESME, e por último é feita a lista municipal, que é a REMUNE. Então veja que os medicamentos que contemplam a assistência farmacêutica da atenção básica da REMUNE, do município, tem que estar contemplado na RESME e na RENAME. E existem os protocolos clínicos e as diretrizes terapêuticas que vão ali padronizar quais serão os medicamentos utilizados por uma determinada condição clínica, tá? Isso é elaborado por uma equipe técnica, por médicos, farmacêuticos e enfermeiros, é para também reduzir a variabilidade na prática médica de medicamentos, justamente aqueles que não têm explicação ali de evidências científicas, é para estabelecer os procedimentos e quais são as condutas terapêuticas medicamentosas. E aí, então, nesse protocolo clínico, ele vai dar informação sobre a indicação, a posologia, a administração, a duração do tratamento, quais são as características dos pacientes, quais serão as condutas adotadas. E após todo esse processo de análise, ocorre uma publicação final
por meio das portarias. Esse protocolo clínico e as diretrizes terapêuticas, eles têm que ser enviados ao Ministério da Saúde e aí então lá ele vai ter toda a informação necessária que é preciso ali para que consiga colocar quais são os medicamentos que serão utilizados em determinadas situações clínicas, tá? Então é importante que você consiga ali analisar esse protocolo para saber qual é a doença e qual é a indicação terapêutica, quais são os medicamentos que são utilizados para tratar aquelas doenças. Programação. Então, agora nós falaremos sobre a programação. O que é a programação? Então, quando a gente fala em programar, é saber qual é a quantidade de medicamento e insumo que eu vou precisar comprar. Então, a programação, ela está envolvida com o quê? Está envolvida com a quantidade. Então, vamos ao quadro. Nós temos aqui o conceito da programação. A programação consiste em estimar as quantidades que serão adquiridas para atendimento a determinada demanda, tá? Então, nós temos aqui quanto que eu vou comprar para atender aquela demanda de um serviço específico por um determinado período de tempo. Qual que é o objetivo dessa programação? É identificar quais são as quantidades necessárias do medicamento para o atendimento às demandas da população. Então, basicamente, a programação, ela é uma atividade que vai ter como objetivo garantir a disponibilidade dos medicamentos. Esses medicamentos que foram previamente selecionados em quantidades adequadas e no tempo oportuno para atender às necessidades da população. É importante a gente lembrar que se a programação ela é inadequada, ela reflete diretamente sobre o abastecimento e o acesso aos medicamentos. Então, precisamos evitar aquisições desnecessárias para evitar perda e descontinuidade no abastecimento. Outro objetivo da programação é definir quais são as prioridades e quais são as quantidades que serão adquiridas diante da disponibilidade dos recursos financeiros. E qual é o requisito necessário? Para eu conseguir realizar uma programação adequada, eu preciso de dados de consumo de demanda, tanto a demanda atendida quanto a demanda não atendida de cada produto. Então, eu vou utilizar ali o atenolol para tratar a hipertensão. Eu preciso saber qual é o dado de consumo do atenolol, incluindo as sazonalidades. Então, existem variações sazonais para o uso desse atenolol e quais são os estoques existentes, considerando também os períodos de descontinuidade. Preciso de um sistema de informação e de gestão de estoque eficiente. Eu preciso saber quanto que eu tenho no meu estoque. Eu preciso saber quanto que entra e quanto que sai para eu conseguir fazer uma programação correta, uma programação adequada. Preciso também entender qual que é o perfil epidemiológico do local. Quais são os índices de mortalidade? Para quê? Para que eu consiga conhecer quais são as doenças mais prevalentes e avaliar quais são as necessidades dos medicamentos para aquela intervenção. Quais são os procedimentos para a programação? Então, nós temos que definir os critérios e quais serão os métodos que serão utilizados para a elaboração da programação e o período de cobertura. Então, existem métodos, que são os métodos de programação, que vão nos ajudar a estabelecer ali qual é a minha programação, o que eu vou comprar, quanto que eu vou comprar. Também precisa elaborar formulários que são apropriados para o registro dessas informações. Efetuar levantamento de dados de consumo, de demanda, de estoques existentes de cada produto, considerando os respectivos prazos de validade, porque eu não posso comprar um medicamento que eu tenha um prazo de validade longo ali no meu estoque. Se ele vai durar por um longo período de tempo e é um medicamento que não está saindo muito, não tem por que eu comprar aquele medicamento. Então, eu tenho que considerar o prazo de validade do medicamento que eu tenho disponível no meu estoque. Analisar a programação dos anos anteriores e efetuar uma análise comparativa para saber se aumentou
ou diminuir o consumo daquele medicamento. E estimar quais são as necessidades reais daqueles medicamentos. Então, realmente, eu preciso comprar aquele medicamento? Em qual quantidade eu vou comprar? Vou elaborar uma planilha e nessa planilha vai ter toda a relação dos medicamentos que eu vou comprar, com todas as especificações técnicas. O que seria a especificação técnica? É o nome, e esse nome tem que estar no nome genérico, o nome da denominação comum brasileira, é a apresentação, é a forma farmacêutica, é ali a posologia, a dosagem, quais são as quantidades necessárias e qual seria o custo estimado para a cobertura do período pretendido. Preciso também identificar quais serão as fontes de recursos para assegurar a aquisição desse medicamento. Também vou acompanhar e avaliar todo esse processo da programação e para ela ser realizada de forma fidedigna, nós temos que utilizar métodos de programação. E esses métodos de programação são, por exemplo, o perfil epidemiológico, o consumo histórico, o consumo ajustado e outros como ofertas de serviço. Então, para que eu possa realizar uma programação de forma adequada, de forma ajustada, eu preciso conhecer os métodos de programação. Esses métodos de programação, eles são importantes por quê? Porque eles vão nos auxiliar na quantidade de medicamento que eu vou comprar. Lembre-se que a programação é a segunda etapa do ciclo da assistência farmacêutica, que envolve o quê? Que envolve a quantidade. Eu vou comprar? Vou comprar. Mas quanto que eu vou comprar? Métodos de programação. Neste momento, você verá quais são os métodos de programação. Então, quais são os métodos disponíveis que podem nos auxiliar a programar corretamente a programação ali, a quantidade do medicamento. Vamos ao quadro. Então, nós temos aqui o perfil epidemiológico. O perfil epidemiológico, para ser utilizado esse método de programação, nós precisamos dos dados de morbimortalidade. Nos dados de morbimortalidade serão avaliados o quê? Os dados populacionais, os esquemas terapêuticos, a frequência de apresentação das enfermidades, a capacidade de cobertura, quais são os dados de consumo dos medicamentos e qual que é a oferta e a demanda dos serviços na área da saúde. Como é que a gente faz uma programação? Através do perfil epidemiológico. Então, primeiro você tem que listar quais são os principais problemas de saúde por grupo populacional ou por faixa etária. Então, veja aqui que nós temos um exemplo de uma programação por perfil epidemiológico, que a faixa etária é o adulto e o problema de saúde é a amebíase. Depois eu preciso relacionar quais são os medicamentos que são selecionados para o atendimento a essas enfermidades identificadas. Então, qual que é o medicamento que vai tratar a amebíase? É o metronidazol. Qual que é a apresentação? 250 miligramas por comprimido. Então, aqui eu já tenho qual que é o medicamento que vai ser utilizado para tratar aquela doença. Eu preciso definir qual que é o esquema terapêutico e qual é a quantidade de medicamento necessária para o tratamento. Qual que é o esquema terapêutico aqui? Nós temos 2 comprimidos 4 vezes ao dia. Quer dizer que esse paciente vai tomar quantos comprimidos por dia? 8. 2 vezes 4 é 8. Então, durante todo o dia, aquele paciente vai tomar 8 comprimidos. E qual que é o tempo, o período que ele vai tomar esses 8 comprimidos? Em um período de 7 dias. A partir daí, nós conseguimos, então, relacionar qual que é a quantidade do tratamento. Por quê? Porque se nós temos 8 comprimidos por dia e ele vai tomar durante 7 dias, a quantidade de tratamento são 56 comprimidos. São 56 comprimidos para um paciente. Mas eu tenho que ver toda aquela minha população que eu quero atender. Então, se a população atendida for 1000 pacientes, eu tenho que multiplicar os 56 vezes 1000. Então, nós temos ali uma demanda de 56.000 comprimidos de metronidazol. Então, lembre sempre, para usar o dado de morbimortalidade, o perfil epidemiológico,
você tem que definir qual que é o problema de saúde, você tem que definir qual que é o medicamento e qual é o esquema terapêutico. Existem vantagens e desvantagens para esse método. Quais são as vantagens? Uma vantagem muito importante é que ela não requer dado de consumo. Então, ela vai ser aplicado quando não se dispõe de informações de utilização de medicamento e deseja ali implantar novos serviços na rede de saúde. Existe também a desvantagem. Qual que é a desvantagem? Ela pode acarretar uma programação superestimada. Por quê? Porque ela pode ser de confiabilidade duvidosa, em razão da incerteza dos registros epidemiológicos. Porque se tiver variação no registro epidemiológico, eu vou ter uma programação que é superestimada. Outro modelo de programação é o consumo histórico. O consumo histórico, ele consiste na análise do comportamento do consumo. Do quê? Do consumo dos medicamentos, em uma série histórica no tempo. E aí, então, eu consigo estimar quais são as necessidades. Quais são os requisitos necessários para que se utilize o consumo histórico? Eu preciso ter registro de movimentação do estoque. Eu preciso saber o que entra, preciso saber o que sai, eu preciso saber o que eu tenho no estoque ainda, eu preciso de dados da demanda, tanto da demanda atendida quanto da demanda não atendida, e também é muito importante utilizar inventários com um período aí de 12 meses, tá? Por quê? Porque um inventário com uma informação de um período de pelo menos 12 meses, estão incluídas as variações sazonais. E aí, então, com esses dados, eu consigo ali dispor das informações que são aproximadas das necessidades, desde que não ocorram faltas prolongadas de medicamento e que os registros sejam confiáveis. Quais são os procedimentos para o consumo histórico? Primeiro, eu preciso levantar uma série histórica do consumo de medicamentos. O que é esse consumo? É a quantidade de medicamento que é utilizada no serviço de saúde em intervalos de tempo, dias, semanas, meses ou anos. E ela tem que ser representativa no tempo. Preciso também calcular o consumo médio mensal, que está ajustado pela demanda atendida e não atendida. Eu vou calcular qual que é a necessidade para o período da programação e preciso estimar quais são as quantidades a serem adquiridas. Assim eu consigo calcular o custo estimado. O consumo médio mensal. O que é o consumo médio mensal? O consumo médio mensal é a soma dos consumos de medicamentos utilizado ali por um determinado período de tempo e é dividido pelo número de meses em que cada produto foi utilizado. Nesse consumo médio mensal, nós temos que excluir as perdas, os empréstimos e outras saídas de produtos não regulares. Então, como que a gente calcula o consumo médio mensal? Veja aqui esse exemplo do ácido acetilsalicílico. Então, nós temos aqui 6 meses de consumo, os meses de julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, com o consumo de cada mês. Como que eu vou calcular o consumo médio mensal? Então, eu tenho que somar todo o consumo nesse determinado período de tempo. Isso aqui, somando 500 mais 600 mais 500 mais 1.000, dá um total de 3.760 comprimidos. E para eu conseguir calcular aqui o consumo médio mensal, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse número total e dividir pelo número de meses. 3.760 dividido por 6. Por que 6? Porque são o número de meses, é o tempo, é o período que nós temos aqui de consumo. Isso dá um consumo médio mensal de 626 comprimidos. Bom, o que é a demanda total ou real? É a soma da demanda atendida e também da demanda não atendida. Essa é a demanda total. Então, eu estou somando ali tudo que eu atendi, mas também o que eu não consegui atender. E o que seria a demanda não atendida? É a quantidade de medicamento prescrito, então foram prescritos os medicamentos, mas não foram atendidos. Como que eu faço para calcular essa demanda não atendida? Eu tenho que ter o número de dias de falta de medicamento, dividido pelo número de dias de funcionamento da unidade, vezes o consumo médio mensal. E outro modo de programação
é o método por oferta de serviço, que ele vai ser utilizado quando se trabalha por serviços ofertados. Então, estimam-se as necessidades dos medicamentos em função da disponibilidade do serviço ofertado a uma determinada população-alvo. São estabelecidos ali pelo percentual de cobertura, não sendo consideradas as reais necessidades que são existentes. Quais são os procedimentos? É levantar informações dos registros de atendimento na rede de serviço, nos postos, nos centros de saúde, nas unidades mistas, nos hospitais. É sistematizar as informações relacionadas ali aos diagnósticos mais comuns e a frequência de ocorrência dessas doenças por um determinado período de tempo e verificar quais são os esquemas terapêuticos e a quantidade por tratamento. Assim, eu vou conseguir estimar qual que é a necessidade. Então, os métodos de programação, eles são importantes por quê? Porque eles vão nos auxiliar em como eu vou estimar qual que é a quantidade de medicamento que eu vou comprar. Dependendo da sua realidade, você vai utilizar um tipo de método ou não. Eu posso usar o método do perfil demográfico, eu posso usar o método do perfil do consumo histórico. Então, vai depender muito da minha realidade, qual vai se adequar melhor à minha realidade. Neste momento de interação, nós teremos uma atividade para que você possa treinar um exercício ali sobre os métodos de programação. Vamos à atividade. Então, nós temos aqui que em determinado serviço de saúde, no mês de maio, a unidade ela funcionou 22 dias e foram distribuídos 1.100 comprimidos de captopril 25 mg durante os 11 primeiros dias de funcionamento da unidade. Sabe-se que o consumo médio mensal é de 3.000 comprimidos. Então, eu quero saber qual que é a demanda total. Quando falamos em demanda total, você tem que somar a demanda atendida e a demanda não atendida. Então, você terá uns minutos para que você possa aí solucionar a atividade e em breve voltaremos. Então, para solucionar esse exercício, o que a gente tem que fazer? Vamos à solução dele. Então, nós temos aqui, primeiro, o que eu preciso fazer? Eu preciso calcular qual que é a demanda não atendida. Como que eu faço para calcular a demanda não atendida? Então, eu tenho que ver quais são os números de dias de falta de medicamento e dividir pelo número de dias de funcionamento da unidade. Quantos dias faltou esse medicamento? Então, faltou 11 dias. Por que faltou 11? Porque a unidade ela funcionou por 22, mas ela só dispensou o comprimido durante os 11 primeiros dias. Então, 22 menos 11 é 11. E aí eu tenho que dividir pelo dias de funcionamento da unidade. A unidade ela funcionou 22 dias, então 11 dividido por 22. E isso vezes o consumo médio mensal. Eu disse aqui no exercício que o consumo médio mensal é 3.000 comprimidos. Então, eu tenho que multiplicar isso por 3.000. Isso dá
uma demanda não atendida é igual a 1.500 comprimidos. Então, a gente já sabe que a demanda não atendida é de 1.500 comprimidos. Então, qual que é a demanda total? A demanda total é a soma da demanda atendida com a demanda não atendida. Nós sabemos que a demanda atendida é 1.100 comprimidos. Por quê? Porque durante os dias de funcionamento, durante os 11 primeiros dias de funcionamento, foi distribuído 1.100 comprimidos. 1.100 mais 1.500 é igual a 2.600. Então, a demanda total é igual a 2.600 comprimidos. Então, esse cálculo do consumo histórico ele é importante, por quê? Porque através do consumo médio mensal, eu consigo saber qual que é a demanda atendida e a demanda não atendida. E quando você quer saber a demanda total dos medicamentos, você tem que somar a demanda atendida e a demanda não atendida. Aquisição. Então, agora nós falaremos sobre o processo de aquisição. O que é a aquisição? A aquisição é quando eu compro realmente aquele medicamento, aquele insumo farmacêutico. Então, eu sei o que eu tenho que comprar, quanto eu vou comprar, mas eu tenho que saber como que eu vou comprar. O que é o processo de aquisição? A aquisição, ela consiste em um conjunto de procedimentos pelos quais se efetua o processo de compra dos medicamentos. E todo esse processo de aquisição, ele foi estabelecido pela programação. Então, veja que a aquisição ela é influenciada diretamente pela programação. Se a programação for incorreta, isso vai gerar também uma aquisição incorreta. Qual que é o objetivo da aquisição? É disponibilizar os medicamentos em quantidade, qualidade e menor custo-efetividade. Para quê? Para eu manter a regularidade e o funcionamento do sistema. Esse processo de aquisição dos medicamentos é uma das principais atividades da assistência farmacêutica e está muito relacionada às ofertas de serviço e coberturas de programas de saúde. Para que eu possa ter uma boa aquisição, primeiramente deve ser feita uma seleção adequada do que comprar, quando comprar, quanto comprar e como comprar, tá? Então, ele é o fator principal na aquisição, que é como comprar. A aquisição, ela deve ser permanentemente qualificada. O que isso quer dizer? Eu tenho que analisar os aspectos jurídicos, então se cumpre as formalidades legais. Eu tenho que analisar os aspectos técnicos com relação ao cumprimento das especificações técnicas, com relação também aos aspectos administrativos, o cumprimento dos prazos de entrega, os aspectos financeiros, qual que é a disponibilidade orçamentária e financeira e qual é a avaliação do mercado para que eu possa adquirir aquele medicamento. Bom, os processos de aquisição, ele funciona nos órgãos governamentais através da licitação. Então, a licitação é o principal modelo de processo de compras nos órgãos governamentais. No setor público, vai envolver uma série de exigências que são legais e administrativas que necessitam ser cumpridas. Nós temos que a licitação é um processo demorado e burocrático. Por quê? Porque eu preciso garantir que o dinheiro público ele seja bem aplicado e sem desvios de verbas. A licitação, ela foi regulamentada pela Lei 866 de 93, na qual nós temos ali o Registro Nacional de Preços, então é regulamentado o Registro Nacional de Preços e o regulamento das substâncias que são controladas. A forma de licitação que vem sendo bastante utilizada para aquisição de medicamento, ela vai permitir ali padrão de qualidade e uma performance abertamente definida, de maneira que no edital estejam ali claras quais são as determinações. O edital de compra ele é muito importante, porque nesse edital de compra ele tem lá todas as instruções e as exigências que vão assegurar a aquisição do medicamento. E esse medicamento, ele tem que ser de qualidade, tem que ser seguro
eficaz e de baixo custo. Faz parte do edital de compra de medicamentos, por licitação, uma lista de instrução que vai ter o que, basicamente? Lá, o nome do medicamento, qual é a forma farmacêutica, qual é a posologia, qual é a concentração, como que é a frequência, qual que é a dosagem. Nesse edital de compra, eu tenho que ter todas as instruções técnicas do meu medicamento ou do meu insumo farmacêutico. E para conseguir divulgar esse edital, a administração pública ela precisa demonstrar a necessidade da aquisição, o consumo médio mensal dos produtos e quais são os estoques, para definir ali o objeto e as condições que vão constar no edital. Então, esses dados, eles devem ser elaborados por um farmacêutico capacitado, que deve se basear nas literaturas, como as farmacopeias oficiais e a legislação sanitária, para que possa elaborar esse edital de forma correta, com todas as exigências necessárias. Quais são os modelos de licitação? A modalidade de licitação a ser utilizada, ela vai depender do montante financeiro que é destinado. Quanto maior for o volume dos recursos, mais complexa será a modalidade. Existem diversas modalidades de licitação, como, por exemplo, a concorrência pública. Qual que é a característica da concorrência pública? Ela é utilizada para contratos de grande valor, acima de R$650 mil. Qualquer interessado, ele pode participar, desde que ele atenda os requisitos mínimos do edital, e ele tem que ter uma convocação com uma antecedência mínima de 30 dias. Esse é o modelo de concorrência pública. O que seria a tomada de preço? A tomada de preço é um contrato que varia entre R$80 mil e R$650 mil. Os interessados, eles são previamente registrados e habilitados, e isso é obrigatório. E a convocação tem que ter uma antecedência mínima de 15 dias, com divulgação no edital afixado, na repartição e na comunicação ali às entidades de classe que vão representar ali para a tomada de preços. O que seria o convite? O convite é uma modalidade de licitação mais simples. Ela é utilizada nas contratações de pequeno valor, então só até R$80 mil. E pelo menos tem que ter 3 interessados que são ali convocados para a administração com uma antecedência mínima de 3 dias. Então, no convite, nós temos interessados que são convidados e que são convocados. Existe um outro modelo de licitação, que é o pregão. O pregão que é muito utilizado, ele surgiu em 2002, ele foi instituído pela Lei 10.520 de 2002 e é o tipo de modalidade de licitação do menor preço para aquisição de bens e serviços comuns. Qualquer valor é estimado. Então, no pregão, ele é bastante utilizado devido a ser de qualquer valor. E aí, então, nós temos uma disputa que é feita por propostas e lances sucessivos. Então, são feitos lances e esses lances aí, eles vão estar em sessão pública, presencial ou eletrônica. A principal diferença entre as modalidades tradicionais de licitação, que é a concorrência pública, a tomada de preço e o convite, e o pregão, é que no pregão não existe limite de valores. Essa é uma característica muito importante do pregão e por isso que ele é tão utilizado. Ele tem um valor que não é estipulado e ele também não tem limite. E o que seria a dispensa de licitação? A dispensa de licitação, ela é utilizada em alguns casos especiais e específicos. A lei permite que a aquisição seja feita sem o processo de licitação, é quando ocorre a dispensa da licitação, e compras cujo valor não pode ultrapassar os limites que são estabelecidos periodicamente pelo poder público. Então, basicamente, a dispensa de licitação é utilizada para valores de até R$8 mil. E vai ser usada a dispensa de licitação quando? Quando tiver urgência. Então, o pregão ele demora um pouquinho, a tomada de preço demora um pouco, as outras modalidades de licitação elas demoram um pouco para acontecer. A dispensa de licitação ela é mais rápida e eu vou utilizar quando? Quando eu tenho urgência. Então, faltou um medicamento, eu necessito dele com urgência, eu vou usar ali o modelo da dispensa da licitação, ou seja, não vai ser utilizado a licitação.
Armazenamento. Neste momento, você entenderá quais são as condições necessárias para o armazenamento dos medicamentos. Então pense comigo, a partir do momento que você selecionou, que você programou, que você adquiriu, esse medicamento está disponível para você, o fornecedor ele entrega esse medicamento, você tem que armazenar. E tem que armazenar de forma correta. Muitos medicamentos são termoláveis, eles necessitam de condições estáveis e específicas de temperatura. Então, se você não seguir as regras e as recomendações, o medicamento ele perde a estabilidade, consequentemente ele perde a sua eficácia. Então, é importante a gente conhecer quais são as condições necessárias para o armazenamento, para que a gente tenha uma gestão ali na assistência farmacêutica adequada e correta. O que é o armazenamento? O armazenamento é o conjunto de procedimentos técnicos e administrativos que tem por finalidade assegurar as condições adequadas da conservação dos produtos. Isso você não pode esquecer. O armazenamento é o conjunto de procedimento que está relacionado ao quê? A conservação dos produtos. É a etapa do ciclo da assistência farmacêutica que tem por finalidade assegurar as condições adequadas para a conservação desse produto, e esse gerenciamento adequado, ele vai reduzir perda. Por quê? A partir do momento que você armazena corretamente os medicamentos, você não tem desperdício, você não tem perda. Qual que é o objetivo? O objetivo é garantir a qualidade dos medicamentos sob condições que são adequadas e manter um controle de estoque eficaz, bem como garantir a sua disponibilidade em todos os locais de atendimento. Quais são as atividades envolvidas no armazenamento? Envolve ali a recepção e o recebimento dos medicamentos. A partir do momento que você adquiriu, o medicamento ele vai ser transportado até você, então você precisa receber esse medicamento. A estocagem do medicamento, como que eu vou estocar esse medicamento, esse insumo farmacêutico? Como que é feito o controle de estoque? Eu preciso saber quanto que entra e quanto que sai para eu conseguir controlar adequadamente o meu estoque, e também a expedição. Começando aqui pela recepção e o recebimento. A recepção e o recebimento é o ato de conferência. Precisa verificar qual que é a compatibilidade dos produtos solicitados e dos produtos recebidos. Neste momento da recepção, o que você precisa fazer? Você precisa checar se realmente aquele produto que você recebeu é aquele produto que você solicitou. Se os medicamentos entregues, eles estão em conformidade com as condições estabelecidas no edital e conforme a nota fiscal. Porque uma vez que a gente adquire um produto, ele vem com uma nota fiscal. E essa nota fiscal ela tem que ser compatível com a condição que foi estabelecida no edital. Porque lá no edital tinha todas as especificações técnicas do produto. Essa recebimento, ela é dividida em etapas. Primeiramente, a entrada do material. Na entrada do material, ela tem a característica de receber os veículos transportadores desses medicamentos, desses insumos farmacêuticos. Após a consulta ali ao órgão das compras, deve-se recusar o recebimento para casos de compras que não foram autorizadas ou que estão em desacordo com a programação de entrega. Aí você precisa registrar os motivos da recusa do recebimento, e aí então você vai registrar ali no verso da nota fiscal. Depois da entrada do material, existe a conferência. A conferência, ela ocorre através de dois tipos: as especificações técnicas e as especificações administrativas. O que é uma especificação técnica? Ela é relacionada aos aspectos qualitativos legais. É a especificação do produto, como por exemplo, o número do lote, a validade, o registro sanitário, tá? Que seriam as especificações administrativas. As especificações administrativas são características quantitativas relacionadas à conformidade do pedido em relação ao produto recebido. Então, você vai ter que analisar ali a documentação fiscal, verificar o nome do produto, se ele está na denominação genérica, se é um medicamento genérico, a contagem física da quantidade em unidade e embalagem, a embalagem que é solicitada, a embalagem que é recebida.
E temos também a regularização, que é todo o controle do processo. Então, é todo o controle do processo de recebimento pela confirmação da conferência e a avaliação do fornecedor mediante um preenchimento de formulário que é específico e vai ser arquivado com cópia. No momento do recebimento, o que a gente tem que fazer? A gente tem que checar. Eu vou checar o que eu estou recebendo com a nota fiscal. Então, por exemplo, eu recebi o medicamento Propranolol. Lá eu tenho que saber se realmente é o Propranolol, qual que é o lote, qual que é o prazo de validade, qual que é a quantidade. Isso está batendo com a nota fiscal, está batendo com o edital, então eu tenho que fazer essa conferência. Por quê? Porque se não for o medicamento correto, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que recusar o recebimento e devolver. Algumas vezes pode acontecer da central de abastecimento farmacêutico receber medicamentos que não são endereçados a ela, que são endereçadas a uma regional ou até centros de saúde. Mas aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que checar realmente qual é a minha nota fiscal, qual é o meu edital com o material que eu estou recebendo. Voltando ao quadro, nós temos a estocagem do medicamento. Essa estocagem do medicamento, ela deve ocorrer de forma a garantir a segurança e as características de qualidade dos medicamentos que são estocados. Um gerenciamento adequado da estocagem do medicamento reduz as perdas e a gente tem que observar quais são os procedimentos e as ações que vão ser utilizadas ali para cumprir essa adequação. Por exemplo, é a adequação do almoxarifado às boas práticas de armazenagem, como limpeza e higienização. Então, esse local tem que ser fácil de limpar, tem que ser um local fácil de higienizar. Eu tenho que delimitar quais são os espaços adequados para estocagem, aonde que eu vou estocar os medicamentos que são da rede frio, aonde que eu vou estocar os medicamentos que são seco. O recebimento e a expedição dos medicamentos, eu tenho que realizar nesse ambiente controle de temperatura e umidade. O ambiente ele não pode ter alta temperatura, ele também não pode ter uma alta umidade. Eu tenho que monitorar a rede de frio, eu tenho que observar aqueles medicamentos que exigem cuidados especiais de armazenamento, como por exemplo os medicamentos termoláveis. O que é um medicamento termolábil? Termolábil é que ele não é estável à temperatura. Eu preciso armazenar em temperatura de geladeira. Os psicotrópicos, que são os medicamentos sujeitos à portaria 344, em hipótese alguma eles podem ficar junto com os outros medicamentos. Eles precisam de uma área reservada e destinada a eles. Então, eles vão estar em um armário trancado, com chave, ou em um local separado, em um local específico para os psicotrópicos. E o estoque dos medicamentos? O estoque dos medicamentos, eles têm que estar por nome genérico, pelo lote, pela validade, de forma que permita fácil identificação. Você precisa dispor os medicamentos de uma maneira que você consiga encontrar. Você pode utilizar uma forma de organização, como por exemplo pela ordem alfabética. Vou colocar primeiro o A, depois o B, depois o C, depois o D. Ou também por forma farmacêutica. E você ainda pode ter um mapa da distribuição dos medicamentos na CAF ou no almoxarifado, que fica mais fácil de você conseguir ali encontrar esses medicamentos e esses insumos farmacêuticos. O que seria a CAF? A CAF é a Central de Abastecimento Farmacêutico. É na CAF que ficam armazenados todos os medicamentos e os insumos farmacêuticos. Ela é a unidade de assistência farmacêutica que serve para a guarda de medicamentos e os correlatos. É na CAF que são realizadas as atividades quanto à correta recepção, a estocagem, o controle e a distribuição dos produtos. E é importante registrar e controlar a temperatura e umidade. Em todo o seu ambiente da CAF, você precisa ter manuais, você precisa ter mapas que você vai anotar qual que é a temperatura e qual que é a embalagem. Temos ali instrumentos que vão ser utilizados para medir essa temperatura e essa umidade, que é o termohigrômetro. Preciso também de um desumidificador, de um sistema de ar-condicionado para manter essa temperatura. Eu preciso organizar corretamente os medicamentos. O sistema de codificação, que é o endereço daquele medicamento, ele pode ser alfabético, de forma alfanumérico, numérico. Aqui nós temos um exemplo de uma codificação
alfanumérica, que usa letras e números. Ele é mais utilizado por quê? Porque ele permite ali um número maior de endereços, mas se a sua realidade não é possível, você pode usar uma codificação alfabética. E é importante também observarmos o empilhamento dos medicamentos, o empilhamento máximo das caixas que é permitido para cada embalagem. Isso vai ter lá a informação estampada na caixa. E a temperatura e a umidade? Alguns produtos, eles necessitam de armazenamento diferenciado para se manterem estáveis e para a manutenção da sua qualidade. São aqueles produtos que são sensíveis à temperatura. Então, precisamos manter as temperaturas de conservação. O que seria uma temperatura ambiente? A temperatura ambiente é aquela que está em torno de 25 graus, mas que permite uma variação entre 15 e 30 graus. O que seria um local fresco? É aquele que tem uma temperatura entre 8 e 15 graus, que é basicamente a área de estocagem geral. Então, nós temos na área de estocagem geral uma temperatura de local fresco. O que é uma temperatura fria ou refrigerada? É aquela que é usada para as insulinas e as vacinas. É uma temperatura de geladeira entre 2 e 8 graus. O congelador, temperatura de congelador, é para vacinas e imunobiológicos, uma temperatura entre 0 e menos 20 graus. É muito importante eu regular a temperatura do meio ambiente e também a umidade através de um instrumento que é o termoigrômetro. O termoigrômetro, ele mede tanto a umidade quanto a temperatura. As temperaturas ambientes e dos refrigeradores, elas devem ser verificadas e registradas todos os dias, tá? E aí a gente usa esse aparelho para que possa ali medir essa temperatura e essa umidade. E o que acontece? As altas temperaturas, elas são prejudiciais aos medicamentos, por quê? Porque elas vão diminuir a estabilidade daquele medicamento. Se o medicamento ele perde a estabilidade, ele também perde a sua eficácia. Então, eu preciso evitar a estocagem dos medicamentos em locais que não haja controle de temperatura. E aí, então, eu preciso evitar esse estoque em locais que não tenham ali os aparelhos condicionadores de ar. E a umidade relativa, ela deve estar entre 40% e 70%, não pode ultrapassar 70%, por quê? Dependendo da forma do medicamento, a alta umidade ela vai afetar a estabilidade do medicamento, como por exemplo, se é uma cápsula, a cápsula quando ela absorve a umidade, ela fica mais mole, então ela fica amolecida. Os pós eles ficam higroscópicos, então eu preciso controlar a umidade do meio ambiente para que não haja ali nenhuma absorção de água e o comprometimento da estabilidade. Os medicamentos que têm estabilidade físico-química e microbiológica. Se alteramos alguma dessas estabilidades, o medicamento ele perde a sua eficácia, consequentemente ele perde a sua segurança. Distribuição e dispensação. Neste momento, nós aprenderemos como que ocorre a distribuição e como ocorre toda a dispensação no sistema público de saúde. A partir do momento que esse medicamento ele foi adquirido, ele chegou ali à minha central de abastecimento farmacêutico, ele vai ser armazenado de forma correta, agora eu preciso distribuir ou para as regionais de saúde, ou para as secretarias de saúde, ou para as unidades básicas. Como que ocorre essa distribuição para esses locais? Então, a distribuição, ela é uma atividade que consiste em suprir as unidades de saúde com medicamentos em quantidade, qualidade e tempo oportuno. Para quê? Para que depois nós consigamos ali dispensar esse medicamento à população usuária. Ela inicia-se com a solicitação do medicamento. Então, a OBS, ela vai solicitar para a CAF aquele medicamento, tá? Para o nível de distribuição que está envolvido. Para quê? Para suprir a necessidade desse medicamento por determinado período de tempo. A OBS, ela tem que fazer um controle ali do seu almoxarifado, do seu estoque, para saber quanto que ela vai precisar pedir de medicamento para a CAF entregar, para a CAF distribuir. Qual que é o objetivo da distribuição? Ela deve garantir rapidez e segurança na entrega, além de eficiência no controle e na informação. Quais são os requisitos necessários para uma adequada distribuição de medicamentos?
A rapidez. O que é a rapidez? O processo de distribuição ele tem que se realizar em tempo mediante um cronograma que é estabelecido para evitar atraso ou desabastecimento. Com segurança, é a garantia de que os produtos chegarão ao destinatário nas quantidades corretas. Um sistema de informação que vai ter um processo de distribuição e ele vai ser monitorado e avaliado. E por fim, o transporte. Esse transporte ele tem que ocorrer de uma forma adequada, numa condição adequada, tanto de segurança quanto do tempo de entrega e também com relação aos custos financeiros. Para realizar um transporte adequado, eu preciso de um veículo com isolamento térmico, porque pensa, se o medicamento está sendo armazenado lá na CAF, na geladeira, em temperatura refrigerada, em hipótese alguma, ele pode ser transportado num caminhão, em algum tipo de transporte, que não tem uma condição adequada de temperatura. Eu estou perdendo ali a estabilidade do medicamento. Os motoristas e os responsáveis pela distribuição, eles têm que ser qualificados, eles têm que ser treinados, eles têm que ser informados sobre o tipo de material que estão transportando, qual é o seu manuseio correto, quais são as condições, quais são os fatores que podem alterar a qualidade da carga ali e do custo. E como que ocorre essa distribuição de medicamentos? Para que ocorra essa distribuição de medicamentos, é necessária a formalização de um cronograma de distribuição, que vai estabelecer ali quais são os fluxos, os prazos para execução e a periodicidade das entregas dos medicamentos. O farmacêutico ele tem que gerenciar, por quê? Porque ele tem que gerenciar ali o intervalo de tempo entre as distribuições. Quanto menor for a periodicidade, maior será o custo da distribuição, porque mais gastos ele vai gerar. Com isso, para que não haja um desabastecimento e nem custo excessivo com a distribuição, é necessário estabelecer tanto um cronograma, que nesse cronograma terá o quê? Terá os fluxos, os prazos de execução e a periodicidade da entrega. Então, aqui nós temos um exemplo de um fluxograma padrão de distribuição de medicamentos no contexto municipal. Então, nós temos aqui o fornecedor. O fornecedor, ele vai entregar o medicamento para a Prefeitura Municipal, a Prefeitura vai encaminhar para a Secretaria Municipal de Saúde e a Secretaria Municipal de Saúde vai realizar a distribuição para todas as UBSs da sua abrangência. Então, aqui nós temos a distribuição desses medicamentos, desses insumos farmacêuticos, através da Secretaria Municipal de Saúde para as UBSs. O que seria a dispensação? A dispensação é garantir a entrega do medicamento correto ao usuário, na dosagem e na quantidade prescrita, com instruções que são ali suficientes para o seu uso correto e o seu acondicionamento, de modo que vai assegurar a qualidade do produto. É um dos elementos vitais para o uso racional dos medicamentos. Cabe ao dispensador, então cabe à pessoa ali que está dispensando o medicamento, a responsabilidade pelo entendimento do paciente. Ele precisa entender qual que é o modo correto de utilizar os medicamentos. E a dispensação, ela pode ser um procedimento que representa a etapa final. A dispensação é o procedimento que vai representar a etapa final do ciclo da assistência farmacêutica. Por quê? Porque ela sintetiza todas as anteriores. Isso quer dizer o quê? Que se não teve uma seleção correta, também não terá uma dispensação correta. Se não teve ali uma programação correta, também não terá uma dispensação correta. Essa dispensação, ela é a etapa final e ela vai ali sintetizar todas as demais etapas. A implantação da atenção farmacêutica, ela é uma estratégia para assegurar a qualificação e a humanização do atendimento aos usuários. Na atenção farmacêutica, o foco do farmacêutico é o paciente. Então, nós temos uma interação direta do farmacêutico com o usuário. E quais são os 3 requisitos básicos para uma boa dispensação? É atender 100% dos pacientes, é ser ágil e eficiente e estar integrado à rotina do profissional.
A dispensação de medicamentos, existem ali elementos que são importantes na dispensação e que precisam ser conservados e contemplados, que é a condição de conservação do produto, é o reconhecimento de reações adversas, é a interação entre os medicamentos, é a interação com os alimentos e o cumprimento do regime de doses e frequências. Nós temos que pensar que o contato do farmacêutico com o paciente é no momento da dispensação. Então, é neste momento que nós precisamos ter o contato direto com o nosso paciente e orientar o paciente quanto à forma correta de utilizar o medicamento. Vamos pensar num exemplo. Você está lá na UBS. Na UBS, o paciente ele vai para adquirir os medicamentos dele para tratar a diabetes. Um dos medicamentos utilizados é a insulina. Então, no caso da insulina, se o paciente vai retirar aquela insulina, ele não está levando uma caixa de isopor, não está levando uma caixa para conservar a temperatura, não tem como eu dispensar aquela insulina. Por quê? Porque se ele fica no carro, fica num transporte por um longo período de tempo, a temperatura do sol, a luminosidade, isso vai atrapalhar na estabilidade da insulina. Durante a dispensação é o momento que eu tenho que orientar corretamente o meu paciente, explicar para ele, olha, a insulina tem temperatura controlada, ela tem que ser armazenada na geladeira e por esse motivo, sem a caixa de transporte, sem a caixa térmica, isotérmica, eu não consigo te dispensar esse medicamento. Outra coisa, essa insulina, quando na casa do paciente, vai ser armazenada onde? Em qual local? Ali na geladeira, vai ser armazenada na porta da geladeira? Não, precisa ser armazenada ali dentro, né? Próximo ali, principalmente a caixa, ali a gaveta de frutas e legumes. Quando ele for aplicar aquela insulina, como que ele vai contar as unidades de insulina na seringa? Será que ele sabe fazer o cálculo? Será que ele sabe fazer os será que ele sabe a correta aplicação? Será que ele sabe os locais de aplicação? Durante a dispensação é o momento do contato, da interação do paciente com o farmacêutico. E é neste momento que o farmacêutico ele vai promover o uso racional dos medicamentos, o uso correto dos medicamentos, que é quando eu oriento corretamente o paciente e aí então ele consegue entender quais são as condições necessárias para o seu tratamento. Dispensação de medicamentos. Agora nós teremos uma situação problema que vai abordar um caso de dispensação dos medicamentos. O farmacêutico responsável pela gestão do ciclo básico da assistência farmacêutica do seu município estava presente em uma reunião sobre as políticas de medicamento e as políticas de assistência farmacêutica para definir quais seriam as ações de adequação e melhoramento nos processos de distribuição, prescrição e dispensação. E aí nós temos esse questionamento: como que ocorre o fluxo de dispensação dos medicamentos? Então, nós temos que pensar que o papel central do farmacêutico é induzir o paciente ao uso racional dos medicamentos. E é de responsabilidade do farmacêutico o acompanhamento quanto à adesão do tratamento, tá? Então, é uma das obrigações do farmacêutico no exercício da sua atividade prestar orientação farmacêutica para esclarecer para o paciente quais são os riscos e os benefícios do seu tratamento. Como que é a correta conservação, como que é a correta utilização dos fármacos, dos medicamentos, dos insumos farmacêuticos, se ocorre interação medicamentosa, se ocorre interação ali entre alimentos. Então, nós temos essa obrigação para com o paciente. E antes da dispensação do medicamento, nós temos que avaliar a prescrição. Avaliar a prescrição para analisar se ela está ali de forma técnica científica correta, com relação à dosagem, à posologia, à forma farmacêutica, à frequência de administração e também a avaliação da condição do meu paciente, a avaliação do prontuário. Por exemplo, o exemplo aqui da diabetes. Então, nós temos um paciente que tem diabetes e aí, então, eu preciso orientar ele também quanto à correta alimentação que ele pode ter. Eu não vou prescrever uma dieta para aquele paciente, mas eu preciso orientar que não adianta ele utilizar a insulina se ele não tiver um hábito adequado da dieta. Por quê? Porque
ele vai consumir doces, ele vai consumir farinha e isso vai aumentar o índice glicêmico dele. Aí ele utiliza a insulina. Ele pode ter um risco de hipoglicemia. Além de orientar quanto à correta utilização da insulina e a conservação, eu preciso passar orientações também quanto à sua alimentação. E qual é a possível interação que pode ter ali entre os medicamentos e os alimentos. Voltando ao quadro, nós temos aqui um fluxograma que vai nos mostrar qual é o momento correto ali de fazer essa dispensação. Então, essa dispensação, ela é a etapa final, que vai sintetizar todas as outras da assistência farmacêutica e ela é o ponto de partida para o encaminhamento do paciente a outros serviços de saúde. Por quê? Porque é nesse momento que nós temos o contato com o paciente, é nesse momento que nós podemos ali passar todas as suas orientações, esclarecer todas as suas dúvidas e orientar o paciente sobre o uso correto e a guarda do medicamento. Promovendo o quê? Promovendo o uso racional dos medicamentos. Qual que é o fluxo da dispensação? Nós temos aqui um prescritor, então alguém vai solicitar o medicamento e eu tenho que saber, há uma indicação médica? Se sim, a prescrição, ela segue as normas legais? Se sim, quem está solicitando é o paciente, é o cuidador? Se sim, possui alguma contraindicação ou alergia? Não. Então, o paciente, ele sabe para que ele está utilizando aquele medicamento? Sabe. Esse medicamento, ele é efetivo? Ele é seguro? Sim. Ele usa algum outro medicamento que vai sugerir interação medicamentosa? Não. Ele sabe o uso correto daquele medicamento? Sabe? Ele sabe quais são as precauções, quais são as orientações que ele tem que ter com aquele medicamento? Sim. Então, o farmacêutico vai avaliar a integridade da caixa, o prazo da validade e vai entregar o medicamento, reforçando quais são as orientações e vai registrar aquele atendimento. Agora, por exemplo, não há uma indicação médica. Eu posso dispensar esse medicamento? Não. Eu não vou dispensar e vou orientar aquele paciente. Ou, por exemplo, eu tenho ali, é o paciente que está solicitando? Não, né? Então, eu tenho que entregar ali a cartilha e orientar aquele paciente. Todas essas etapas, elas são importantes que a gente siga durante a dispensação. Por quê? Porque eu não posso dispensar um medicamento para um paciente sem uma orientação médica, sem uma prescrição médica. Então, eu tenho que saber quem foi o prescritor, eu preciso da receita, eu preciso orientar corretamente esse paciente quanto à conservação, quanto ao modo de uso, para que ele consiga aderir ao tratamento. Uma vez que ele entende o seu tratamento e adere ao tratamento, nós temos ali a promoção da saúde. Agora nós teremos um momento de dúvidas e de perguntas, então você vai ter um tempo para enviar suas dúvidas, seus questionamentos e em instantes voltaremos. A assistência farmacêutica é um conjunto de ações que visam a promoção, proteção e recuperação da saúde. Ela é incluída na Política Nacional de Saúde e ela vai ali buscar garantir o acesso da população aos medicamentos. Para que isso ocorra, nós precisamos ali do ciclo da assistência farmacêutica. Nesta aula de hoje, quais foram os conteúdos que nós estudamos? Nessa aula de hoje, nós vimos quais são os aspectos gerais do ciclo da assistência farmacêutica. Você viu que esse ciclo de assistência farmacêutica, ele tem etapas, ele tem atividades e essas ações, elas são ordenadas, ou seja, uma ação influencia na outra. Se eu tenho alguma inadequação em alguma etapa do ciclo, prejudicam todas as demais. Então, por exemplo, se a seleção é prejudicada, se não tivermos uma seleção adequada,
todas as demais etapas do ciclo serão prejudicadas. Vimos o que é a seleção de medicamentos, que é o processo de padronização dos medicamentos. Vimos como comprar, então quais são as quantidades que serão adquiridas e quais são os métodos utilizados para realizar essa programação. Você viu o que é a aquisição e qual que é o modelo de aquisição utilizado pelos órgãos governamentais, que é a licitação, os modelos de licitação. Vimos também quais são as características adequadas de armazenamento, como que ocorre o processo de distribuição e o processo de dispensação. O ciclo da assistência farmacêutica ele é muito importante, ele está envolvido ao medicamento. Então veja que todas essas ações elas estão relacionadas ao medicamento, a seleção ao medicamento, a distribuição ao medicamento. Mas nós temos ali no ato da dispensação a atenção farmacêutica. E a atenção farmacêutica é o cuidado centrado no paciente. Eu consigo ter o contato com o paciente durante o período da dispensação. E essa dispensação é uma etapa muito importante, por quê? Porque nós temos ali a condição de orientar corretamente o nosso paciente quanto à correta utilização do medicamento. Uma vez que o paciente ele tem esse entendimento, o sucesso terapêutico, a eficácia terapêutica é muito melhor. E conseguimos garantir o quê? A melhoria da qualidade de vida da população e do paciente. Finalizamos aqui a nossa segunda aula da disciplina de assistência farmacêutica. Até o nosso próximo encontro.